Iniciando a leitura, terceira parte da carta 1, as cartas de Cristo. Para você que está chegando agora, não tem conhecimento, não sabe de que se trata, eu estou fazendo a leitura das cartas de Cristo, que são 9 cartas. Essa é a carta 1. As cartas de Cristo foram enviadas para a humanidade em 2000, tá? Nós já estamos em 2023, no finalzinho, e ela ainda não foi nem mencionada pela mídia convencional. Por quê, gente? Porque não interessa a eles. Eles não têm interesse que a humanidade se liberte, que a humanidade tenha conhecimento, que o conhecimento liberta, né? E a partir do momento que a pessoa tiver conhecimento, eles não têm mais onde tirar o pão de cada dia deles, né? Então, por isso, eles não têm o mínimo de interesse em divulgar essas cartas. Não vai divulgar, pode ter certeza. Não vai nem dizer, em 2000, Jesus enviou para a humanidade 9 cartas contando a verdade sobre a sua vida, quem foi ele realmente, o que aconteceu, o que realmente ele queria dizer. Não, eles vão fazer isso não. Por isso eu resolvi fazer a leitura desse livro, tá? Ele foi transformado em livro, né? As 9 cartas foi transformado em livros para quem quiser comprar o livro. Se não quiser, tem aí na internet as cartas de Cristo gratuitamente, né? Tá bom? Eu resolvi fazer a leitura, gente, porque muitas pessoas não sabem ler e gostariam de ter o conhecimento, né? E eu acho que seria assim uma caridade que a gente está fazendo, não só para pessoas, para a gente mesmo, né? Fazer uma caridade para a pessoa que não tem, se ela não sabe ler, não gosta, não tem acesso à internet para fazer a leitura, ela nunca vai conseguir, não vai ficar sabendo, né? Então por isso estou fazendo essa leitura sempre, 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 tá bom? Aí se você estiver assistindo, tiver um amigo que você sabe que gostaria, ou mesmo que você não sabe se gostaria ou não, compartilha para ver, vai que ele goste, né? Vai que ele se identifique, tá bom? Pelo WhatsApp, manda pelo WhatsApp para a pessoa, ok? Então vamos lá, continuando a leitura 3. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os sagrados do reino de Deus, entre aspas. Pois eles nunca os compreenderam, tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio de sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como supremo sacrifício, que pagou pelos pecados dos homens, através de sua crucificação. Esta crença, gente, Jesus está dizendo que isso é uma crença. Ele não diz que isso aqui é verdade, que isso aconteceu, que realmente foi isso. Não. Esta crença servia a muitos propósitos naquela época. Então eles criaram esse contexto, tá? E incutiu na cabeça da humanidade que a pessoa tem que Jesus morreu para nos salvar. Isso não aconteceu, não. Aconteceu, ele morreu, mas não que foi para nos salvar, tá bom? E continua seguindo a leitura. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus, entre aspas, e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Esta crença, olha, afirma aqui de novo, esta crença também provou ser de grande consolo para os judeus, quando seu templo foi destruído pelos romanos, e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus e gentis também não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que, entre aspas, Jesus Cristo havia superado a morte e mantido seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Então, a mentalidade deles, né? Então, como eles não acreditavam que você pode viver sem um corpo, então eles
Inventaram que Jesus ressuscitou com o corpo, né? Inventou o nome de ressurreição. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Ressurgiu, né? Então aquele corpo ressurgiu. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era o valente, figura heróica, entre aspas, que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo o medo do inferno e da condenação, desde que eles acreditassem em mim. Poderiam caminhar como homens livres, como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que eu posso vir agora até você para oferecer-lhe a verdade. Gente, essa verdade aqui vem escrita em negrito, chamando a atenção mesmo, tá? A verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. Então ele queria contar a verdade, só que ele foi impedido de contar a verdade e eles criaram uma nova historinha. Minha juventude e as experiências no deserto. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade, que marcou o seu propósito, que marcou o seu próprio comportamento. Em todos os momentos, aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar. Um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Um ocioso é uma pessoa que não faz nada. Passa o dia inteiro sem fazer nada. É como a procrastinação hoje, né? Hoje a gente está procrastinando. Passa o dia inteiro e não faz nada. Quando precisava de dinheiro, eu ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias, sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito. Então, além de tudo isso, né, ele tinha todos esses defeitos que ele relata como defeito, ele tinha qualidades. Aí ele fala assim: apesar de tudo isso, ele tinha uma profunda preocupação com as pessoas.
Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperativo. Hipermotivo e hiperativo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Eu era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo, vivi muito perto dele, em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo-o e me importando. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram os estímulos que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. Então, por causa dessas aflições que faziam ele sofrer, que o empurrou a ser o Cristo, né? Aí vamos continuar. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que vi ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus, que os sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová, caso não obedecessem. Declarei a todos os que poderiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritiva do prazer. Qual era a razão de viver se não nascêssemos para sermos felizes? Qual seria a razão, então? Recusei-me a acreditar em um Deus justo, entre aspas, né? Para eles era justo, mas para Jesus isso não era justiça. Segundo as tradições judaicas. Recusei-me a acreditar em um Deus justo, segundo as tradições judaicas. Então, para as tradições judaicas era justo, mas para Jesus não era. As advertências bíblicas proféticas sobre o julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo o que sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras, então por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza, por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus, entre aspas, ilógico e cruel. Eu não queria nada com ele. Parecia, para mim, que se existia tal divindade, entre aspas, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e liberdade de que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e montanhas, refrescaram meu espírito interior e aquietaram minha cólera, que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra do que os anciões judeus tentavam ensinar-me. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez com mais frequência, minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma
ânsia que me consumia de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida nenhuma, devia inspirar e respirar por meio da criação. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra meu comportamento anterior. Antes ele era rebelde com as ações dos judeus, agora ele estava rebelde por causa das ações que ele havia cometido. Escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus, que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-los para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmo com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar de meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para o debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente e de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais e nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isto me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para um melhor uso, ao invés de apenas ficar fazendo barulho. Talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. Após o batismo, tudo muda. Meu batismo. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que, pelo menos uma vez, havia dado um passo positivo em direção à reforma de meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água, cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando-me, afastei do rio e fui caminhando e caminhando, sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observe minhas 6 semanas no deserto. Foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Que maravilha! Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas
tudo o que eu senti, vi, percebi, compreendi. Aqui ele colocou entre parênteses aqui assim, ó, gente. Para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica, evitando referir a palavra Deus, entre aspas, por essa palavra, e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Essa terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. O que eu senti quando estive no deserto? Agora vai começar o relato dele. Fui elevado ao interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria. E sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido a seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento. Era a própria natureza da realidade, o poder criativo dando vida à criação e à existência. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto, fui elevado dentro de outra dimensão de percepção consciente, que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço, além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas então pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilhante cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, deveriam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente, entre parênteses, e, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura da minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina.
tornava visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo o que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente que determinava a composição e a forma do Criador das partículas, do cintilar das partículas. Que lindo, né? Continuaremos no próximo vídeo, tá bom? Então, fazer sempre pequenas leituras para que não fique cansativo.